Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de anunciar o nosso convidado, quero agradecer o patrocínio do Sistema OCB do Espírito Santo. Cooperativas conectam histórias e é aqui que nós também conectamos histórias, né? E nosso convidado trouxe muitas histórias para contar. Tá? É um grande advogado trabalhista aqui do Espírito Santo e que já atuou na gestão dos últimos 4 presidentes da OAB do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Benhur Farina. Muito obrigado, Carla. Prazer enorme estar com você aqui e espero que a gente tenha uma boa conversa aqui sobre o nosso dia a dia na advocacia. É isso aí. E aqui a gente gosta de contar bastidores, perrengues, histórias da nossa trajetória jurídica, né? Verdade. E o doutor atua na área trabalhista e, pelo que eu sei, o trabalho para o doutor é um vício, é isso mesmo? Com certeza, não só o trabalho do dia a dia nosso escritório, como institucional também, de sindicatos advogados, da Ordem dos Advogados, da Caixa de Assistência, que eu adoro, em que pese minha família brigar um pouquinho comigo, mas é um vício, é um vício. Falando em família, de onde vem o nome Benhur? Benhur, meu pai lia muitos livros, e não veio do filme, porque eu nasci em João Neiva, em 61, e o filme foi lançado em 59. Em João Neiva, com certeza, não tinha cinema, não tinha internet, não tinha nada disso. Então foi de livros que ele leu, com certeza. Que legal, que bacana. Como foi sair, então, de João Neiva e ir para Vitória? Como o direito entrou na sua vida, né? Muito legal, né? Porque o meu pai era carpinteiro da Vale, minha mãe dona de casa, mas ele nunca quis ter luxo. Tanto é que televisão nós fomos ter depois de muito tempo na nossa casa. Uma vez lá em João Neiva, um dono de uma loja mandou uma televisão para ele poder pagar como ele quisesse. Ele devolveu a televisão. Ele devolveu? Ele devolveu a televisão que ele não queria gastar, porque ele estava focando nos filhos. Então, de 11 irmãos que nós tivemos, 9 fizeram curso superior. Que legal. Uma não fez por problema de saúde, outra casou e aí, enfim, foi outros objetivos, e nós fizemos. E para estudar, nós tínhamos que fazer um primeiro grau em João Neiva, e depois se fazia o segundo grau em Vitória. E eu dei sorte que quando eu vim para o segundo grau em Vitória, meu pai conseguiu construir uma casa num bairro da periferia em Vitória e nós fomos morar lá. Então eu não fiquei, eu e meu irmão mais novo, tivemos a sorte de não ficar em República, porque se passava um perrengue danado para ficar em República. E aí estudamos, fizemos segundo grau. Eu tinha um irmão que já falecido, João Batista Farina, que também é advogado muito conhecido, também trabalhista, que por conta dele eu fiz direito. Fiz direito, legal. Mas eu acabei ficando muito pouco no escritório dele e comecei a ter o meu voo solo, apanhando muito. Mas foi legal, foi muito bom. Que bacana, que bacana. E como é que essa sua história de ter pintado o escritório, o rodapé do seu escritório, nada de glamour no início de carreira, né? Nada de glamour, muito pelo contrário. Mas antes de falar sobre pintar o escritório, eu fiz faculdade na UVV, e na UVV eu conheci a Suzana Reutemann, que é minha esposa, e nós se tornamos sócios também. Fizemos o nosso escritório, foi no edifício Sarquis, nosso primeiro escritório, e lá nós pintamos o escritório, porque a gente não tinha dinheiro, nós tínhamos que fazer. Então, no final de semana, nós fomos lá, pintamos. Eu lembro que até o rodapé era azul, um azul anil, eu achava bonito, com a parede branca. Mas porque a gente queria ter um escritório para que a gente pudesse receber os clientes. Naquela época, nós não tínhamos essa estrutura hoje que a advocacia consegue ter de atender os seus clientes na sede da OAB e da Caixa de Assistência. Então, naquela época, você tinha que fazer tudo, mais um pouco, e não tinha nada de internet. Não tinha nada de internet. Mas então, a sua esposa é sua sócia? É minha sócia até hoje. Desde a época de faculdade? Desde a época de faculdade. Nós formamos. Que legal. Ela advogava na FINDES, na Federação das Indústrias. Aí nós montamos um escritório, ela ajudou a gente montar, pintar tudo lá, mas ela não foi para o escritório inicialmente. Aí depois de 2 anos, ela veio e assumiu. E aí quem tomou conta efetivamente foi ela. Ela
que era o cérebro de tudo ali, e eu ficava indo para lá e para cá, fazendo política, desde sempre lá, de institucionais, que eu sempre gostei muito. Você sempre envolvido com OAB, sempre com... Sempre. Que legal, que legal. E você, como nós falamos... Você participou de várias gestões na ordem, né? Com vários presidentes diferentes. Você já circulou todas enfim, tudo dentro da OAB. Você deve conhecer, né? Toda a dinâmica. Eu acredito que eu conheço com uma palma da minha mão. Porque eu, quando entrei na parte institucional, eu fui para o Sindicato dos Advogados com o finado Andara, que era advogado da Findes. E lá nós começamos a fazer uma chapa de oposição na época, o doutor Gesandro. Tá? E demos um trabalho danado. Passando aquela primeira eleição, o doutor Gesandro é uma pessoa maravilhosa, muito espirituosa, muito inteligente, e ele entendeu que ele tinha que me trazer para a próxima gestão, e ele me convidou. Eu falei assim, acabou a eleição, já estamos em uma nova gestão, eu aceitei. E aí eu fui ser conselheiro dele lá, que foi uma honra ter sido conselheiro com o presidente doutor Gesandro, que é um ícone da advocacia, combateu o crime organizado, uma pessoa ímpar, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Depois, na sucessão do doutor Gesandro, foi o doutor Genelu. Doutor Genelu. E aí, com o doutor Genelu também nós fizemos, foi uma campanha difícil, muito difícil, mas nós também conseguimos êxito, e eu fui conselheiro também, titular, com ele, tanto num quanto no outro. Legal. Passando essas duas gestões, o doutor Genelu resolveu não vir para a reeleição, que normalmente se vem para a reeleição. O doutor Genelu teve vários mandatos, e aí o doutor Genelu não quis. E nisso, o conselho se dividiu em três chapas distintas, sendo uma delas o do Homero, que eu tive o prazer de também ser secretário-geral dele, que é a segunda pessoa após o presidente que faz a gestão da ordem. E aí fui secretário-geral com ele, e já na presidência do Sindicato dos Advogados, fazendo a presidência do Sindicato dos Advogados, que era um braço mais na parte trabalhista, de representar a advocacia de empregados, porque hoje nós temos muitos advogados empregados, entendeu? Era o tempo que você tinha que aquele advogado tradicional que saía da sua casa e ia para o escritório, para o seu escritório. Hoje não, hoje ele sai da sua casa e vai se trabalhar para um outro colega, com carteira assinada, com tudo mais. Então nós tínhamos que buscar os direitos desses advogados. E aí fui de Homero depois veio para mais 2 mandatos, eu não vim, apoiei um outro candidato que nós perdemos em 2015. Em 2018, com o presidente Risch, nós tivemos êxito e estamos lá até hoje. Só que que agora você está na CAIS. Estou na CAIS, mas na primeira gestão dele eu não pude assumir, porque eu tive um problema de saúde com a minha esposa, a Suzana, e aí eu tive que sair para cuidar dela, mas apoiei na campanha, fiz uma boa campanha, tá? E assumi a comissão de prerrogativas, onde modéstia as favas, nós, como diz Gilmar Mendes, nós fizemos um trabalho muito bom para a advocacia em plena pandemia. Eu rodei esse estado, os 4 cantos desse estado, a turma toda se arriscava ali por causa de Covid, e ninguém pegou Covid. Nós rodamos para lá e para cá. E conseguimos ajudar muito a advocacia, seja para receber alvará, seja para conseguir ter acesso a processo, seja para conseguir atender um cliente numa delegacia ou num presídio. Então, e eu não era criminalista, eu nunca fui criminalista, tá? Mas a gente tem que ter inteligência de se cercar de pessoas competentes em vários setores, e nós tivemos a expertise de colocar criminalistas na nossa comissão, civilistas, trabalhistas, administrativistas, e uma das cenas mais marcantes da prerrogativa foi quando uma advogada nossa, ela foi agredida por um policial. Agredida por um policial. O policial pegou ela pelo pescoço, esganando ela, e outros 2 algemaram, e isso tudo foi filmado. Nesse dia, eu estava na minha casa, que eu tinha feito uma cirurgia no calcanhar,
e eu não, cheio de ponto no calcanhar, eu não podia andar. Eu andava de muleta. Aí o Jair falou assim, não vai. Eu falei assim, eu preciso ir, não tem ninguém, não estou conseguindo ninguém para ir. Já liguei para A, B, C e não consegui. Aí chamamos o motorista da ordem, porque eu não tinha condições de dirigir, ele veio, me levou. E nós fomos. No caminho, o presidente da Prerrogativa Nacional me ligou se eu estava precisando de alguma coisa, porque os vídeos viralizaram no Brasil inteiro. E nós fomos para lá. Tanto advogado lá, nós bem presente, eu não sabia muito de criminal, mas eu fico só ouvindo e vou aprendendo, né? E aí, com isso, nós conseguimos fazer depois, no final, viramos a noite lá, isso foi umas 9 e pouco da noite, 21 horas da noite, 21 horas, e aí, nós no dia seguinte, às 10 horas, nós estávamos com a advogada no IML fazendo o exame de lesão corporal, né? Mas nós não deixamos isso baixo, não. O que nós fizemos? Nós entramos com uma representação na corredoria, com outros policiais da PM, e entramos com uma ação que nunca tinha sido feita, porque uma coisa é você fazer desagravo aqui, desagravo ali, sim, mas não dá efetivamente em nada. O que nós fizemos? Entramos com uma ação civil pública, que o autor não foi eu, com certeza, foi o meu querido amigo Alóquio, que é um gênio. Então, o doutor Alóquio já esteve aqui. Ele é fantástico, está lá nos Estados Unidos, lá fazendo, para variar, aperfeiçoando cada dia mais. Entendeu? E aí fizemos essa ação, que foi modelo para o Brasil inteiro, dessa ação civil pública, com requerimento de perda do cargo por improbidade e indenização que o Estado tem que pagar. Então nós entramos em face do Estado e em face dos policiais militares. Isso foi um marco, um divisor de águas dentro da OAB do Espírito Santo e nacional, para que se pudesse efetivamente ter o direito e não deixar isso acontecer mais, que seria um precedente muito ruim para a advocacia ficar sendo atacada e agredida. Ainda mais uma mulher. Lógico. E tem outros casos assim que te marcaram dentro da Prerrogativas? Na Prerrogativa, nossa, teve um caso que nós ficamos muito tempo tentando fazer com que 2 advogados conseguissem atender em São Mateus os seus clientes que estavam presos. Mas pela Covid, eles não queriam deixar em hipótese alguma. Liguei para o secretário, liguei para o subsecretário de Justiça, tentei falar com A, com B, não conseguia resolver, e o presidente Patrick, lá de São Mateus, desesperado, porque ele queria resolver aquela situação. Aí eu liguei para o Fábio Marçal, que estava de plantão. O Fábio é um criminalista de primeira linha. Eu falei, Fábio, nós estamos com essa dificuldade danada aqui. Ele deixa eu ligar para o Patrick. Ele ligou para o Patrick e combinou de ir no dia seguinte, de manhã cedinho, para lá. E ele foi. Ele chegou lá no presídio, ele deu voz de prisão para a diretora do presídio. E que ele viria fazer a ocorrência para que ela pudesse ser presa. Aí, quando eles pegaram o carro para ir para a delegacia, o telefone toca. A diretora chamando eles para ir lá poder atender o cliente. Foi uma felicidade, foi uma alegria, lavamos a alma ali. Nossa Senhora, porque foi a vibração deles lá e a vibração nossa aqui. Porque nós conseguimos isso e estava muito difícil. Na pandemia estava tudo muito difícil. Então, você estava tirando assim leite de pedra para poder conseguir resolver as coisas para a advocacia. Então, isso marcou muito nós também. Oh, que legal, que bacana. E conta uma coisa aqui, que história é essa de alguém chegar lá no seu escritório já com envelope escrito causa ganha? Pois isso foi no início da minha advocacia, lá no edifício Sarquis, e aí você atende tudo, né? Então, foi uma cliente lá, me procurou, que estava com problema no imóvel dela, que estavam piorando a garagem. Piorando a garagem do apartamento dela. Tá? E aí eu fui olhar os documentos e vi assim, senhora, infelizmente não tem jeito aqui. A situação aqui está muito delicada e tem que tentar fazer um acordo para poder pagar aquela dívida de condomínio. Aí, não, mas eu tenho aqui, aí mostrou os outros papéis, e quando me mostrou os outros papéis, tinha um carimbo nos papéis bem assim. Causa ganha e no meio escrito Jesus. Uma fé que essa senhora tinha e que, infelizmente, eu falei, mas isso não resolve. Aí
foi quando ela me sacou da bolsa, tirou da bolsa um martelinho desse tamanhozinho, como se fosse um martelo de juiz, que era o martelinho da justiça, que era causa ganha. Aí até bateu assim na mesa. Aí eu falei assim, não tem jeito, infelizmente não tem. Vamos aqui para a mesa que eu vou ligar para o advogado para tentar fazer um acordo. Quando fomos para conversar com o advogado, quando eu acabei a ligação com com ele estava na minha frente, ela se jogou no chão, desmaiou. Senhora, só tem que levantar, eu não posso ajudar a senhora só ficar assim, porque eu senti que ela não tinha desmaiado, eu senti que ela estava fingindo ali aquela situação. Aí eu pedi à minha secretária que trouxesse água. Aí falou, aí veio a água, acho que estava correndo aqui preocupada. Aí ela acordou assim, com raiva, não quis beber a água, pegou as coisas e foi embora. Não virou nem sua cliente. Não virou minha cliente, não virou. E por certo, nunca mais voltou lá. Tá? Porque eu não podia vender ilusões para ela. Nós temos que ser responsáveis. Nós, advogados, não pegamos causa por pegar. Nós temos que pegar a causa e sem fazer aventura jurídica. Porque nós temos que ser responsáveis e dizer, se nós temos grande chance, nós temos pouca chance, mas podemos lutar, ou não temos chance. Nós temos que ser sinceros. É isso mesmo. A aventura jurídica não tem condição, a menor condição de fazer. Agora, Justiça do Trabalho rende muita história, não é? Rende. Principalmente as audiências da Justiça do Trabalho. Conta pra gente aí alguma história que você lembra nessa sua caminhada aí. Não, nós temos histórias interessantes, até de advogados que foram presos. Na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho. Como assim? Uma discussão com a magistrada, e aí a magistrada decretou a prisão. Aí foi um rebuliço danado, todo mundo indo para a Polícia Federal, porque a competência é a Justiça Federal, Justiça Federal e a Polícia Federal. Aí foi para lá um desgaste danado, tiveram duas situações nesse sentido. Duas situações nesse sentido. Mas a mesma magistrada? Com magistradas diferentes. Tá? Hoje em dia, o relacionamento nosso da advocacia com a Justiça do Trabalho está muito mais tranquilo, não existe mais essa situação, mas também existia de testemunhas serem presas para ser conduzidas. Na verdade, isso não era presa, era conduzida coercitivamente para a Polícia Federal, e lá se fazia um inquérito, você era ouvido, depoimento seu e todos os outros mais, para que depois viesse a instruir um processo criminal, uma denúncia, coisa assim na área criminal. Mas, em geral, as testemunhas, porque falso testemunho? A testemunha falava uma coisa, o outro falava outra, e quando tinha muita evidência, dá para saber, né? Dá para saber. Quando há muita contradição. E aí tinha um juiz naquela época que não tinha muito mais paciência, não. Vou decretar a prisão dele coercitivamente para que ele vá para a Polícia Federal. E fazia-se isso. Não. Mas a vida nossa, a advocacia, não é fácil, não. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, profissionalmente, institucionalmente, familiar. Eu me realizei na advocacia. Mas o que a gente consegue na advocacia não é de agora, não é de um dia para o outro, são 30 anos de advocacia. Entendeu? Então, por exemplo, como eu te falei, nós pintamos sala. Nós tivemos uma sala que lá no edifício Ricamar, que nós estávamos reformando ela, não tinha nada naquela sala. As duas salas que nós estamos hoje atualmente. E que entrou ladrão no prédio do Ricamar e que estragou nossa porta tão bonita, arrombou a porta lá para ver se tinha alguma coisa, e não tinha nada, só tinha material de construção que nós estávamos reformando o escritório, que seria a nossa sede, que hoje, inclusive, é a nossa sede lá, do escritório lá, nossa. Que legal. Mas não é fácil. Advocacia, você sabe muito bem, no dia a dia, e nós temos que ter êxito, né? Porque se nós não temos êxito, nós não temos clientes. É lógico que a gente não ganha tudo. A gente não ganha tudo, mas também não perde tudo. Tá? E o que nós precisamos demonstrar para o nosso cliente é força de vontade, é dedicação e tentar buscar o melhor para ele. O resto vem da justiça decidir. E já teve algum acordo ou uma tentativa de acordo, ou tentativa de pagamento de honorários de forma inusitada? Porque aqui o pessoal vem e conta, olha, ofereceram cabeça de boi, e ofereceram... Nosso escritório recebeu lá atrás roupas.
roupas de honorários. Falei, tá bom, você está mandando roupa, um monte de roupa, para assim, eu vou dar para alguém vender. E assim foi feito. No início, nós temos que fazer tudo, não podemos ficar escolhendo muito, não. Quem dera se no início da minha advocacia eu pudesse ter tido uma oportunidade de escolher uma área específica, como hoje o trabalhista é o que eu mais gosto, que eu gosto, aliás, que eu faço com dedicação. E o trabalhista, o interessante que é o aqui e agora. Na dia de instrução, se você não fez a pergunta que você queria fazer, que você deixou de fazer, já era. Não tem chance depois. Não tem mais chance lá, é de tete a tete ali. No civil a gente consegue ainda segurar um pouquinho, tem perícia, coisa assim, mas no trabalhista não é fácil, não é fácil. Mas é gostoso, é gostoso, é o aqui e agora. E no trabalhista, nós temos uma diferença das demais justiças, estadual, criminal, família, porque é muito, como dizer assim, esparsa. Você tem diversos locais onde tem Fora de Vila Velha, Fora de Vitória, Fora da Serra, e no trabalhista não, você tem o Fórum Trabalhista, que hoje inclusive tem o TRT lá. Sim. Então, você tem um grupo de advogados enorme no mesmo local, aqui fazendo diversas audiências, então há uma interação maior entre esses advogados, interação que inclusive nós vamos fazer uma festa, um jantar da advocacia trabalhista agora, se não me engano, dia 8, e não está sendo organizado nem pelos sindicatos de advogados, nem pela OAB, nem pela Associação de Advogados Trabalhistas. São duas advogadas que sempre buscaram a integração dos colegas, que legal, que fizeram isso. Nós vamos para um cerimonial brindar e falar de coisas mais simpáticas, sem ser processo, e nos divertir, porque a gente fica no dia a dia lá, sim, assim, naquela correria danada, e vai ser um momento ímpar para a gente. Aliás, alguns clientes até não entendem, porque quando nós estamos lá no dia a dia, lá a gente conversa, ri, abraça um ao outro, claro. Tá? E o cliente fala assim, pô, mas você está ali abraçando? Não. Isso que eu ia lhe perguntar, se já teve algum colega que levou, às vezes, a demanda para o lado pessoal. Nós temos alguns colegas que acabam confundindo, mas é por falta de experiência. Depois, no dia a dia, ele vai ainda conseguir saber que não é assim. O cliente passa, o advogado está ali. Você não pode brigar com todos os advogados porque ele é seu ex-adverso. De jeito nenhum. E por falar em ex-adverso, uma vez aconteceu uma coisa interessante, que eu estava advogando para uma empresa, hoje eu advogo 98% para trabalhador. Tá? E a Suzana sempre fez patronal. A Suzana é minha sócia. Nós não combinamos nada. Eu fui para a audiência, ela também foi. Só que nós fomos em momentos distintos, mas ela estava representando uma empresa e eu outra empresa. Ainda bem que era do lado de lá. Se for do lado de cá, nós tínhamos que ter de suspensão, porque é um conflito de interesse. Exato. Mas foi muita coincidência, muito engraçado, estarmos nós dois no mesmo processo. Era no início de advocacia, onde ela não estava no escritório e eu já estava e ela estava na Findes. Então, quando nós chegamos lá, eram dois clientes distintos, o dela e o meu, mas que era uma ação em face de duas reclamadas. Ai, que legal, que interessante. Muito mesmo, foi ótimo. Que bacana. E conta uma coisa aqui, como é que foi como é que tem sido esse desafio da Caixa de Assistência dos Advogados? Pois é, eu sempre tive vontade de ir para a Caixa de Assistência. Por falta de oportunidade ou de opção na época lá atrás, eu não fui. Mas em que pese eu querer ir. Tá? Por exemplo, como ser secretário-geral, eu poderia ter ido lá para a Caixa e não fui, quis ser secretário-geral. E por que você sempre quis ir para a Caixa? Porque fazer um trabalho institucional para a categoria, trabalho social, como nós já fazemos no Sindicato dos Advogados, que é o plantão da cidadania, onde a gente coloca mais de 100 advogados, 60 estagiários e a população carente. Então, a gente, em todas as áreas. Então, esse viés eu tenho no meu sangue de trabalho social. Então, fazer para a advocacia é uma coisa diferente. Tá? E aí foi uma realização que eu consegui, e assumir a Caixa. Eu não criei tudo que tem lá. Nós temos gestores anteriores a nós, como o Carlos Magno, que criou o Interfórum, foi criado pelo Carlos Magno.
A leitura do recorte digital que hoje tem, quem criou foi Carlos Magno, junto mesmo? com o doutor Agesandro. Que legal. Então, não vem de agora, vem lá de trás. Tá? Então, eu não criei, nós apenas melhoramos e aperfeiçoamos. As atividades esportivas também vieram com a LED, que foi outro presidente. Depois tivemos o Aloísio. Ou seja, o que eu fiz? Foi acrescer novas modalidades de esportes, buscar mais parcerias e divulgar maciçamente. Então, nossa comunicação abriu a caixa, assim, no bom sentido, porque eles fizeram um trabalho maravilhoso, mas faltou esse algo mais, para saber a diferença do que se tem hoje e que se tinha também ontem e que eles não sabiam. Então, nós abrimos lá, hoje nós temos mais de 9 mil seguidores na CAIS, entendeu? E diversas modalidades, nós temos beach tênis, se você for aí fora... Beach tênis agora é uma febre, né? E nós criamos essa modalidade, que o valor é de R$200 aí no mercado, para a melhor empresa que tem, seja em Camburi ou na Praia da Costa, o advogado não paga 1 centavo para poder realizar isso. Então, eles não pagam nenhum valor sobre a atividade esportiva. Quais são as atividades que tem lá? Nossa, é um mundo, hein? Nós temos natação, futevôlei, vôlei, beach tênis, futebol feminino, inclusive, nós tínhamos... Foi agora, né? Nós tivemos 3 seleções. Na nossa gestão, nós colocamos 6. Cariacica, que já tinha, Vila Velha e Linhares. Aí fizemos Cachoeiro, Colatina e Vitória, que não tinha. Vitória não tinha? Não tinha. E aí fizemos uma seleção que foi lá para Natal. Foi Natal? Foi no Recife, perdão. Foi Recife. Isso. E foi um sucesso lá, e envolvendo as mulheres. E no masculino, nós fomos campeões em 2 modalidades lá. Pô, perfeito, foi excelente, com o nosso apoio. Deixa eu ter minha aguenta minha aqui, calma. Tá. Mas tudo começou com futebol na Casa de Assistência. Tudo começou com futebol. Que aí depois vieram as outras modalidades. E aí nós temos handball, que tinha em Cariacica, agora tem em Vitória. Tá? Então é um negócio assim que o esporte, ele muda a vida das pessoas. Eu já ouvi diversos depoimentos de amigos, que conheço há anos, que estão lá, no vôlei, eu estou aqui no vôlei, mudou minha vida. No funcional, que eu também fiz, agora parei um pouquinho, mudou minha vida. E tem o funcional também aqui? E tem o funcional em Vitória, em Vila Velha, em Serra. E o que nós fizemos também? Nós descentralizamos essas atividades. Não podiam ter só essas atividades aqui em Vitória, na Grande Vitória. Então nós começamos a ampliar para ir para as demais subseções. Não estou falando de interior, porque eu só não gosto que fale de interior. Então, para as outras subseções, para que eles pudessem ter as mesmas oportunidades que a capital, a Grande Vitória, tinha. E que não era justo que a gente investisse mais. Investisse só aqui. Aí o nosso diretor perguntou para mim assim: Benhu, qual o limite que nós temos para o interior? Ele falou: interior. Eu falei assim: nós não temos limite. Nós temos uma dívida histórica com as demais subseções. Por exemplo, Guarapari, cidade de saúde. Nunca tivemos uma modalidade esportiva lá. Nunca. Nós implantamos lá treino de corrida, funcional e agora o vôlei, que eles estão encantados. Mas o beach tênis tem que ir para lá, o verão está chegando. Está chegando. Nossa, o orçamento vai estourar desse jeito. Mas nós estamos fazendo com muita proeza, tentando reduzir custo para que a gente possa fazer. Que legal. E cuidando da saúde física e mental. Sim. Que é a saúde física e mental de esportes, além de nutricionista, que os advogados podem usar gratuitamente, seja online ou presencial. Nós temos 2 nutricionistas, tínhamos somente uma. Psicólogo também, nós tínhamos um psicólogo. Hoje nós temos 2 psicólogos para atender a advocacia. Mas nós não paramos por aí não, tá? Nós vamos criar a sede aqui de Vila Velha da CAIS, porque não é justo que o advogado de Vila Velha tenha que se deslocar lá para cá de assistência em Vitória. Nós vamos ter aqui para atender o advogado aqui, assim como nós queremos fazer em Cariacica e Serra. Mas também nós não vamos parar por aí também não, tá? Nós vamos ter a CAIS, que eu não consegui saber o nome que eu vou fazer, que nós vamos criar, CAIS itinerante, CAIS sobre roda, que vai ser um ônibus que vai levar atendimento psicológico, nutricionista, atendimento de TI
e de PJE, para que as pessoas possam treinar e fazer. Então vai ser um ônibus com serviços da CAIS que vai para o norte do estado uma semana, no norte e no sul do estado na outra semana, fazendo rodízio e mantendo as atividades normais aqui em Vitória, porque a gente precisa atendê-los lá. Que bacana, que bacana. Agora me conta uma coisa, qual dos esportes você gosta mais? Eu acho mais o beach tênis. É uma delícia. É mesmo? Eu aprendi assim, aprendi um pouquinho jogando com as minhas filhas. Gente, é muito fácil, é muito lúdico, é uma alegria, uma descontração danada. Que legal! Muito legal mesmo. Eu não estou fazendo, mas eu já aprendi já, e eu falo, gente, é diferente. É mesmo? Eu não joguei, eu jogo tênis. Não, se você jogar tênis, você vai ter muito mais facilidade do que eu, que nunca joguei tênis. Mas eu olho assim pro beach tênis, acho tão diferente. Nossa, você podia ir lá fazer uma aula treino assim para poder. Eu tô te convidando para você participar. Vamos lá. Eu vou te cobrar, hein? Vou lá. Isso mesmo. Que bacana, muito bom. E conta pra gente assim, alguma história que realmente tenha te marcado, pode ser dentro dessas atividades aí da CAIS, que realmente um tipo de assistência que te marcou, uma história que te levou a pensar, poxa, é isso que eu quero fazer pelo advogado. A previdência do advogado. Nós temos visto, e isso me dá uma dor no coração danada, quando a gente tem um advogado que ele foi bam, chegou no ápice da advocacia e não se preparou para o final da sua carreira. Aí não paga INSS, não tem uma previdência privada. E nós temos que pagar por mês R$700 para ajudar, para que ele possa se manter assim, mesmo precariamente, e sobreviver. Então nós temos uma parceria com a OAB Prev Minas Gerais, que nós somos cofundadores dessa OAB Prev, com parceiros com valores extremamente módicos, que derruba, assim, qualquer concorrência com Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banesp, porque todas essas empresas, elas visam lucro. Essas visam lucro. Tá? E essa previdência privada da OAB Prev Minas Gerais, que nós somos cofundadores, não visa, não tem cobrança de taxa de administração, entendeu? E você pode fazer o aporte que você quiser. E eu fiquei sabendo ontem que os reajustes deles, assim, de rendimento são maior que o INPC e GPM, que está maravilhoso, porque é para a advocacia. Então, isso que eu tento embutir no jovem advogado, principalmente, com valores menores e com benefícios, tipo assim, vai ganhar mais R$100 se fizer, para quê? Para que ele tenha a cultura da segurança financeira dele mais à frente. Nós já temos a nossa estrada, já estamos mais tranquilos, mas a advocacia, ela vive uma situação muito ruim para ter clientes. Nós temos muitos advogados. Então nós precisamos ajudar o advogado a ele ter uma consciência para que ele mude o conceito de vida dele. Legal. Bem, Yuri, a gente entra agora numa parte legal da entrevista, que eu, tipo, bate pronto, eu falo, você fala o que vem à sua cabeça. Ok. Tá? Nunca diga para um advogado. Escrito. Não sei. Alvará é? Nossa, Alvará é extremamente simpático. Muito simpático. Justiça é? Justiça é você fazer a prestação jurisdicional que a sociedade sempre precisa. E o que nós sempre queremos é que ela seja célere, para que a gente possa dar o direito para quem tem o direito. O que mais te irrita num processo? A lentidão, os processos parados. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Eu queria ter um tutor, porque um tutor, ele te ajuda muito a você não quebrar a cabeça e bater, fazer besteira. E eu não tive esse tutor. Eu acredito que todo advogado precisa ter um tutor, alguém. Então, a diretoria que nós criamos e que está da própria ordem, da Jovem Advocacia, elas têm esse papel extremamente importante de buscar orientar o advogado, porque, tipo assim, recebi um cliente, qual é a ação que eu vou fazer?
Já passou isso por nós muitas Sim, vezes? claro. Então, qual é a ação? Então, quero ter um advogado tiracolo. Não é um advogado tiracolo, é um tutor para te dar orientação. Que legal, legal. Processo físico ou eletrônico? Quando começou o processo eletrônico, foi em Vitória, esse trabalho, em 2013. Nós estávamos fazendo muitos processos em Guarapari, que foi uma das cidades que iniciou, e eu era extremamente contra. É mesmo? Na época, no início, mudança, né? Cultura, né? Hoje, sem o eletrônico não se faz nada. Hoje, esquece físico, esquece modernidade, agilidade. Por isso que, inclusive, na CAIS, nós criamos meu primeiro certificado digital. Para que o jovem advogado, ele se inserir no mundo digital, porque sem o certificado digital, ele não consegue advogar. Só que é o seguinte, esse meu primeiro certificado digital, eu sempre tenho que fazer propaganda da CAIS, né? Ele também é feito para o advogado com 60 anos ou mais. Uma vez que o próprio Tribunal de Justiça está digitalizando todos os processos, e o advogado ele precisa estar no mundo digital, e ele tem que a inclusão digital dele. Que bacana. E audiência, virtual ou presencial? Presencial é muito melhor. Para a instrução é melhor, porque você sente a reação da testemunha. E eu vou te falar um caso interessante aqui. Eu estava ouvindo depoimento de uma pessoa que a reclamada trouxe. E a pessoa, quando eu fazia as perguntas, ela escorregava para um lado, ela escorregava para o outro. Ela não dizia o que eu queria que ela dissesse. Aí eu subitamente cheguei assim: você está com medo de falar aqui? De represália da empresa? Bem assim. Ele: estou. Olha. Estou. Aí o advogado: não, nós não fazemos. Aí a juíza falou: está vendo, excelência, não tem condições. Isso não se tem no virtual. O virtual para conciliação, tudo bem, mas a instrução, onde você vê a reação do advogado, da parte ou da testemunha, é diferente. É diferente. Então, não é querer ser arcaico, mas algumas ações de processo tem que ser presencial. Bacana. Nunca comece uma sustentação oral com? Medo. Não, medo. Você tem que se posicionar. Tem que ter conhecimento do que você sabe. Porque não adianta você ir para o improviso. Para o improviso você vai quebrar a cara. Viu? Fica a dica aí. Se não fosse advogado, seria? Advogado. Sem segunda opção. Não tem segunda opção. Não tem segunda opção. Como eu já te falei, eu me realizei profissionalmente. Eu acredito que a advocacia não é fácil, mas com perseverança e insistência você ocupa seu espaço. Tem espaço para todo mundo. É só ter determinação. Que bacana. Benhor, muito obrigada pela sua presença. Eu que lhe agradeço a sua gentileza aí. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu posso dar um recadinho à vontade para os nossos colegas? Por favor. Gente, nós estamos na CAIS. A gente precisa que vocês utilizem os nossos serviços. São serviços gratuitos e que a advocacia precisa utilizar, porque só assim você vai compensar a sua anuidade que você paga. Você não paga R$1.000 de anuidade, você vai fazer um esporte e vai ter um desconto. Você vai pegar um hotel da fazenda que nós temos lá nas montanhas, ou colônia de férias, vai ter um desconto, que isso vai te dar o retorno financeiro para você, além de te dar prazer e saúde. Muito obrigada, Benhur, de sucesso lá na CAIS. E para vocês, mais uma vez, lembrando e agradecendo o nosso patrocinador e apoio da OCB do Espírito Santo. E não deixem de curtir, compartilhar e contar as suas histórias aqui também. Até a próxima!